Então vamos ver agora alguns exemplos desse sistema de accountability funcionando. Um exemplo muito interessante é da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela foi introduzida nos marcos legais brasileiros como uma regra estatal intertemporal, justamente para estabelecer com mais clareza quais os critérios para os gestores usarem os recursos públicos, por exemplo, limites de endividamento, de forma que os gestores fossem mais responsáveis, como diz o nome da lei. Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, além de estabelecer requisitos, ou os chamados freios, no uso do recurso, ela também estabelece possibilidade de punição, de sanção, caso os gestores não sejam responsáveis, e isso pode gerar implicações, enfim, penas aos gestores. Ela passou a ser uma regra muito importante que disciplinou um pouco o campo das finanças públicas desde então. Outra regra instituída no sistema eleitoral agora é a chamada Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa ela foi uma das propostas de um movimento muito amplo que queria reformas no sistema eleitoral brasileiro. Esse movimento, chamado MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, ele tinha um diagnóstico de que tínhamos muitas falhas no nosso sistema eleitoral, ainda temos algumas, e eles apresentaram uma série de propostas. Esse movimento tinha servidores públicos, organizações da sociedade civil, um conjunto bem amplo de atores que queriam propor melhorias no sistema de accountability brasileiro. Bem, a lei da ficha limpa, ela estabelece também critérios para aqueles que vão se candidatar a um cargo eletivo, querem ser eleitos para algo. Isso, de novo, cria um novo check, um novo requisito, um novo critério para poder ser eleito, poder ser votado. E caso você tenha algum tipo de condenação, por exemplo, por responsabilidade administrativa ou questões financeiras, você não pode se candidatar. Então vejam que é um critério novo que foi estabelecido como requisito para aqueles que desejam participar do processo eleitoral. Há controvérsias também, porque de certa maneira a lei da ficha limpa, ela tira o poder do eleitor de decidir sobre isso, e ela dá mais poder ao sistema de controle administrativo e do próprio tribunal eleitoral, no caso, de julgar quem está apto, né, de considerar quem está apto ou não a se candidatar. Um outro exemplo que pode vir da imprensa ou de uma organização da sociedade civil, quando ela pede uma informação ao poder público sobre como funciona um processo, ou quando ela encaminha uma suspeita de uma irregularidade, ela de um certo modo está ativando o sistema de controle, seja o controle interno, por exemplo, via ouvidoria, seja o controle externo, por exemplo, quando ela faz um pedido de ação ou de resposta, por exemplo, do Tribunal de Contas. Então vejam que esses elementos do sistema de accountability, sejam eles do controle social, do controle administrativo, do controle parlamentar, do controle judiciário, eles se interrelacionam. E na medida que eu começo uma ação, seja um pedido de informação, seja um pedido de que o órgão X ou Y haja em função de uma suspeita ou verifique um procedimento, um resultado, isso faz com que esse sistema de accountability seja ativado. E ele é dinâmico, ele é interdependente. À medida que, no caso da lei da ficha limpa, eu inseri uma nova regra no sistema eleitoral, eu também vou afetando a maneira como esse sistema responde às expectativas da sociedade. Então vejam que o tempo todo os instrumentos e os mecanismos que a gente vai construindo, não só na regra, mas a forma como os agentes, os atores, as pessoas, as organizações usam esses instrumentos, ele vai desenvolvendo o sistema de accountability, vai gerando mais conhecimentos, mais resultados e também vai transformando esse arcabouço institucional, ou esse conjunto de regras e mecanismos que conformam o sistema de accountability. A gente pode também, às vezes, achar que uma regra que foi introduzida, ela não foi boa, ou ela não é suficiente. Então, precisamos trabalhar outros aspectos para que aquele propósito que se desejou, que aquela regra ou aquele requisito ajudasse a cumprir, seja efetivamente alcançado. Então, não basta só a lei da ficha limpa para que a gente tenha o melhor sistema eleitoral. A gente precisa de um conjunto de mecanismos, alguns da própria regra e outro da ação dos agentes, para que esse sistema funcione melhor. E cada um de nós pode ser agente
o tempo todo no nosso dia a dia, como cidadão, como servidor público ou como trabalhador de uma organização, mesmo das privadas, para melhorar esse sistema de accountability como um todo. Então, todo esse processo da lei da ficha limpa, que é um exemplo bem interessante, ele também pode ser entendido como processo de coprodução do controle. Para saber mais sobre esse tema, leia o texto que está indicado aí na descrição do vídeo.